sobre as Ilhas Fiji. Vocês podem pesquisar no YouTube. O país arrasado, o país destruído pela corrupção. Mesma história do Brasil. Pelo roubo, pela corrupção, pelo socialismo, pelas ideologias aí. E o que é que acontece? As igrejas se uniram. Eles disseram, nós precisamos resolver isso. Então, todas as igrejas se reuniram e começaram a orar. Orar, orar, orar. E o que é que acontece, irmãos? Aquele governo corrupto, Deus tira, e de uma forma milagrosa e sobrenatural, vence um homem de Deus. Muito parecido. Então, esse homem de Deus vence a eleição. E ele diz assim, eu nem sei como eu venci. Mas a igreja sabe por que ele venceu, porque botou o joelho em terra. E aquela ilha começou a prosperar. Começou a prosperar. E o grande avivamento começou a mudar a história da cidade e do país. É um país pequeno chamado Ilhas Fiji. O interessante, irmãos, também que lá tinha uma ilha onde essa ilha não produzia alimento, não nascia nada lá, e o mar não tinha peixe. Os mangues não tinha caranguejo, não tinha nada. E eles orando, eles pediram socorro a um pastor. E o pastor foi lá. E um líder da tribo ficou muito doente. E ele ficou muito enfermo e foi para todos os médicos, não tinha jeito. A sentença era morte. Foi para a feitiçaria, a sentença era morte. Mas quando ele foi para a igreja, ele foi curado. E ele levou essa cura, então a sua tribo começou a se converter. Chamaram um pastor para lá. E o pastor fez o mapeamento. E o que é que foi que aconteceu? O primeiro missionário que chegou lá, eles comeram. O missionário chegou lá para pregar o evangelho, então eles comeram o missionário, que eles eram canibais. Então o pastor viu a necessidade daquele povo pedir perdão por aquele pecado. E eles chamaram os descendentes daquele missionário, os familiares daquele missionário, trouxeram para a ilha. E ali eles pediram perdão, ajoelhados, chorando. Nos perdoe. Nós pedimos perdão pelos pecados dos nossos antepassados, que comeram o seu parente. E aqueles homens liberaram o perdão. E na mesma semana, irmãos, o rio que a água era venenosa, contaminada, a água ficou potável e doce. As árvores começaram a produzir frutos gigantes. E o mar encheu de peixe. E eles estão lá maravilhados. Então, só o poder de Deus que pode sarar a terra. E só a igreja tem o poder para sarar a terra. Nem todos vão estar na sintonia profética de Deus. Nem todos. Como Jesus veio, passou, mataram Jesus e ainda estão esperando o Messias. Nem todos vão estar alinhados com o Espírito Santo de Deus para entender o que nós estamos vivendo hoje. Então, domingo, nós estaremos aqui. Eu convido você, meu irmão. Não fique em casa, não, venha. Nós vamos estar aqui 12 horas, ininterruptamente, orando, adorando, lendo a palavra. Vai votar, volta, continua. E no final nós vamos fazer um grande banquete. Nós vamos estar em jejum também. Aleluia. E lá para as 9 horas, 10 horas, a gente vai estar nos alegrando e comendo, saindo do jejum para a glória de Deus. Então é isso. Convido você, domingo, dia de guerra, dia de peleja. Face na terra, face no pó, oração, adoração. E nós vamos passar 12 horas orando aqui, emendando com o culto. E no final do culto, nós vamos estar aqui dando glórias a Deus e aleluia. Aí, pastor, eu vou participar, eu estou no jejum na oração. Aí você vai trazer um pratinho, uma carne, um arroz, um cuscuz recheado, alguma coisa. A gente vai somar com o que nós vamos trazer também. Nós vamos entregar o jejum a Deus, louvando e exaltando o nome do nosso Rei, alegres e
e satisfeitos pelos resultados que nós vamos ter no dia 30, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Viu? Não é para a glória do homem, para a glória de Deus. Falando em Deus, irmãos, eu sou uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu queria te perguntar qual o motivo você está aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Porque eu estou aqui, você está aí, você está vivo e eu também estou vivo. Por quê? Tem uma palavrinha mágica aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Estamos aqui através das suas misericórdias. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. E nós estamos em pé hoje porque Ele é misericordioso. Deus é muito bom, Deus é misericordioso, mas também Deus é o quê? Justiça. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é um Deus de misericórdia, mas também um Deus de justiça. Aleluia. Eu lendo a palavra do Senhor, estou no livro de Êxodo, já terminei entrando em Levítico. Na minha leitura novamente de Gênesis e Apocalipse, eu me deparei, irmãos, com as situações dos israelitas. E muitas vezes, lendo essas passagens, a gente fica um pouco até chateado com esse povo e revoltado. E dizer assim, como é capaz desse povo fazer isso? A Bíblia mostra, irmãos, que Deus lançou 10 pragas lá no Egito. Fez distinção do povo de Deus e os egípcios. O povo sai, mar vermelho, coluna de nuvem, coluna de fogo, maná que cai do céu, a pedra que sai água, mas o povo tinha o quê? O coração duro. E Deus, Ele convida Moisés a subir ao monte para estabelecer uma lei, uma norma. Nós não vivemos, irmãos, sem lei e sem normas. Nós temos leis, nós temos normas, limites. O que o diabo quer é a anarquia. Tudo é possível. Faça tudo o que você quiser. Não é assim. Tem limite, tem normas, tem leis. Então o povo sai sem normas e sem lei. Alguns estudiosos dizem que foi 2 milhões, outros dizem que foi 4 milhões de israelitas que saíram do Egito. Então, uma grande multidão. Precisava de uma norma, de uma lei. E Moisés, ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei. E ele passa 40 dias lá, 40 noites. E o povo se revolta. E o povo cai. E o povo força Arão para dizer, Moisés foi embora, talvez ele não volte mais. 40 dias. Faz um Deus para nós adorarmos. Cria um Deus para nós adorarmos. E a história você conhece, ele faz um Deus, um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar o bezerro de ouro. Diga misericórdia. Afrontando a Deus, irmãos. Dizendo, foi esse que nos tirou do Egito. Foi esse bezerro que fez milagres, que abriu o mar vermelho. Deus conversando com Moisés diz, olha, o povo se revoltou lá. Faz o seguinte, Moisés, vou matar todos eles. De ti eu vou surgir uma nova geração e vai encher a terra. Moisés conversando com Deus disse, não faça isso, Deus. Por favor. O que é que o povo vai dizer? Vai dizer que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto. Aí Deus disse, ok, tá certo. E Moisés desce, quebra as tábuas da lei. Isso tudo é relatado no capítulo 32 de Êxodo. E o povo se desvia rapidamente. 32 e 33. O povo, seu coração se desvia rapidamente. Moisés desce no capítulo 34, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor.
No capítulo 33, o povo se arrepende. Muitos morreram e preferiram ficar com bezerro de ouro, mas os que sobreviveram se arrependeram. E quando há arrependimento, há o quê? Misericórdia. Quando você se arrepende, a misericórdia do Senhor te alcança. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, mas também porque nós nos arrependemos. Porque se eu não me arrependesse, eu estava ainda no mundo, bebendo as minhas cachaças, me prostituindo, fazendo aquilo que o mundo quer. Mas houve um arrependimento. E eu disse, Senhor, me perdoa, não quero isso para a minha vida. Então a misericórdia de Deus veio sobre mim. Diga para o seu irmão, enquanto houver arrependimento, há misericórdia. Sem arrependimento não tem misericórdia, é justiça. Me arrependi, misericórdia. Não me arrependi, justiça. O povo tenha se arrependido e Deus dá uma nova oportunidade para aquele povo. No capítulo 34, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, como prometera, passou diante de Moisés proclamando, o Senhor, Deus compassivo, misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que preserva em seu amor dedicado a milhares, perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. O texto sagrado é claro que diz que Deus ele perdoa quando há o que? Arrependimento. Eu me arrependi, o povo de Israel se arrependeu, Deus disse, eu perdoo. Mas também, quando não há arrependimento, há a justiça. E 3 nomes me chamaram a atenção. Ele disse que Deus perdoa iniquidade, transgressão e pecado. Para mim, tudo é a mesma coisa. Mas há uma diferença muito grande entre iniquidade, transgressão e pecado. O que é iniquidade? A iniquidade ela vem de geração. É um comportamento pecaminoso que meu avô pecou, meu pai pecou, eu peco, meu irmão, meu sobrinho, e por aí vai passando. Um pecado familiar. Se chama iniquidade. É um pecado herdado de geração a geração e é uma forma muito grave a iniquidade. A Bíblia chama de iníquo o indivíduo que está acostumado a pecar sem se importar mais com as consequências ou não tem mais vergonha. Então ele peca, para ele, tanto faz, tanto fez. Ele não tem mais o temor, ele não tem mais o medo, a vergonha. Isso se chama iniquidade. Transgressão, nós podemos perceber que a transgressão é um pecado que nós cometemos sem planejamento. Eu saio hoje, não estou pensando em pecar, mas através da terceira pessoa, essa pessoa me faz pecar. Então a transgressão faz parte de terceiro. Iniquidade de geração, transgressão, alguém que me provoca. Eu saio de casa, não estou com pensamento de pecar. Mas eu saio com o carro, o motociclista vem, bate em mim. Eu tenho um ataque de fúria e assassino o motociclista. O que se chama isso? Uma transgressão. Eu não planejei. Alguém me provocou. Outro exemplo, eu saio de casa, vou para o meu escritório, quando chego lá, a minha secretária está lá e a gente pinta um clima e ali a gente tem um relacionamento sexual dentro do escritório. O que foi isso? Uma transgressão. Onde eu fui levado a pecar, a errar, por um terceiro. É uma violação, é a quebra de um mandamento, é uma infração, sem que haja um planejamento anterior. Aconteceu, não planejei, transgressão. O pecado, irmãos, é o pessoal, é meu, sou eu.
No fundo, o pecado, irmãos, se você for olhar, as pessoas dizem que pecado é desobediência às leis de Deus. Mais profundo, irmãos, o pecado é não submeter as minhas vontades carnais ao poderio do Senhor Jesus. É fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, que eu acho e o que eu penso. É o pecado. Quando eu cometo. Então, iniquidade de geração, transgressão, alguém que me levou a cair nessa armadilha, e o pecado é a culpa minha, eu pequei, eu errei, sabendo ou não. Sabendo ou não. Errei. E a Bíblia vai dizer que Deus não vai inocentar o culpado. Perdoa os pecados, sim, mas Ele não inocenta o que é culpado. Diga misericórdia, Jesus. Diante, irmãos, de uma iniquidade ou uma transgressão, eu tenho o livre-arbítrio de não pecar. Meu pai pecou, foi um homem mulherengo. Foi um homem que teve várias mulheres. Isso vai ser um ponto determinante para eu ser um homem mulherengo também? Sim ou não? Foi alguém que me provocou, alguém que veio em cima de mim. Isso vai ser um ponto para que eu possa cair? Sim ou não? Então, a iniquidade e a transgressão eu posso resistir. Eu tenho um livre-arbítrio. E no momento que eu cometo, que eu cedo a iniquidade e a transgressão, aí eu cometo o quê? Pecado pessoal, eu. E meu pai foi assim, foi ele, eu não vou ser. O que a mulher deu em cima de mim vai ficar sem ter resposta. Eu não quero, estou fora. Então você tem a oportunidade e o livre-arbítrio de dizer sim ou não diante de uma iniquidade, diante de uma transgressão. Aí vem o pecado pessoal. É você, a culpa é sua. E se não houver arrependimento, o que é que a Bíblia diz? Deus não terá por inocente. O culpado, se estiver culpa, vai pagar. Diga misericórdia, Jesus. Esse versículo 7 ele é maravilhoso, onde vemos o perdão, mas também uma observação. Não inocente ou culpado. Em outras palavras, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus sempre dizia isso. Olha, minha filha, tua enfermidade está curada. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Esse versículo 7 também, irmãos, do capítulo 34 de Êxodo, é uma repetição de Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20 e o versículo 5 vai dizer praticamente a mesma coisa. Ele diz, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então ele é claro em dizer iniquidade. Iniquidade é um erro, uma transgressão, um pecado que vem de família e passa para a família. Tem um pecado também, meus amados, que se enquadra na categoria da transgressão. E muitas vezes nós cometemos e nós não sabemos. Talvez seja o motivo tal do teu sofrimento. Talvez seja o motivo tal da tua dor. Porque essa dor, esse sofrimento só vai cessar através do arrependimento. Se você não se arrependeu daquele pecado, você vai continuar sofrendo as consequências, como foi nas Ilhas Fiji. O povo sem alimento, o rio contaminado, o mar sem peixe, e eles não sabiam qual o motivo, chamaram o homem de Deus, e o homem de Deus começou a fazer o mapeamento, e disseram assim, o que foi que vocês fizeram com missionários? Os missionários, e eles disseram, os nossos pais comeram os missionários, porque eles eram canibais. Aí o missionário disse, olha, a causa está aí. É preciso que haja arrependimento para que Deus venha sarar essa terra. Então eles se arrependeram, se humilharam, choraram, pediram perdão.
Deus sarou a terra e veio prosperidade sobre aquela terra. Deus sarou e veio prosperidade. Frutas gigantes, peixes de várias espécies que eles nunca tinham visto. O rapaz falou lá, o pastor, tem peixe que eu nunca vi. Chegando. Mudou a história daquele país, sarou a terra, porque havia o quê? Arrependimento. Como eu vou me arrepender daquilo que eu não sei? Por isso é necessário você saber onde você errou, onde você pecou, onde você transgrediu, onde você foi uma pessoa iníqua, para que você vá a Deus e diga: Deus, me perdoe. Senhor, me perdoa por este pecado, para que haja o quê? Misericórdia, e Deus possa tirar você desse sofrimento, dessa dor. Então, o pecado que eu quero te dizer, que se enquadra na categoria da transgressão, chama o pecado da cumplicidade, de ser cúmplice. Essa palavra, irmãos, na linguagem do direito penal, significa que o cúmplice é contribuir de uma forma secundária para a realização de um crime ou de outro, de um crime de outra pessoa. E o Código Penal, ele vai enquadrar aquele que foi cúmplice com co-delinquente. Então, o delinquente é o que praticou o crime. E aquele que foi cúmplice se chama co-delinquente. Em outras palavras, todos aqueles que ajudaram de alguma forma a contribuir com o pecado de um outro irmão, está também na mesma situação. Um exemplo, claro, a questão do aborto. Quem é culpado pelo aborto? O culpado pelo aborto é quem faz o aborto. O culpado pelo aborto é quem leva a pessoa para o hospital no seu carro. O culpado pelo aborto é aquele que compra o remédio. E o culpado pelo aborto é aquele que apoia quem aborta. Então, todos eles são o quê? Cúmplices. Será que em algum momento da tua vida você ajudou algum irmão a sair do trilho? Você ajudou algum irmão a pecar? Você ajudou algum irmão a sair ou a se desviar? Ou você já participou de algum crime? Ou você já pagou dívida de droga para alguém, algum parente? Ou você investiu na morte de alguém indiretamente? Será que isso não aconteceu na tua vida? Se aconteceu, você precisa pedir perdão, para que a misericórdia do Senhor venha sobre a tua vida. Será que você destruiu a fé de alguém? Aquele irmão fervoroso que vivia na unção e pelas palavras, pela teologia, você esfriou o irmão e tirou ele da fé. Então você é um culpado da queda daquele irmão. Diga misericórdia. Êxodo 34, versículo 7, a parte B, diz assim: não ficará inocente. Não ficará inocente. Talvez o teu sofrimento hoje é porque você foi cúmplice de algum pecado. Pastor, eu não fui por cento de magia, de umbanda, mas eu levei. Eu levei a pessoa para cartomante. Eu levei a pessoa. Eu fui, eu me encaminhei. Você também é o quê? Cúmplice. Aquela dívida eu fiz também, eu ajudei. Então, tudo que você fez em cumplicidade com alguém, você é culpado. Diga misericórdia. Então, peça perdão. Culpado. Todo culpado tem que ir aos pés de Jesus, se arrepender, para que haja o quê? Misericórdia, para que a misericórdia possa ser liberada. Eu queria agora que você olhasse para as suas mãos. Fica olhando aí para a palma das suas mãos. O que é que você vê aí na palma das tuas mãos? Tem sangue aí, culpado? Cumplicidade. Eu quero te dizer que Jesus quer limpar hoje essas mãos na autoridade do nome de Jesus. O pastor nem sabia que ser cúmplice estava no mesmo barco. Está. Você precisa se arrepender. Dizer: Senhor, me perdoe por
aquele dia que eu fui com aquele irmão. Tinha um grupo de crentes, irmãos, numa igreja no Japão. E só a graça. Então muitos ali se desviaram pelo comportamento daqueles irmãos. Que eram irmãos alcoólatras, que bebiam, farravam. Então aqueles irmãos que se afastaram, eles são o quê? Cúmplices. Porque ajudaram ao irmão sair da igreja. Nós sabemos que tem pessoas que vão sair, vão entrar, vão sair. E nem sempre vai ter um culpado para isso. Mas existem situações que houve colaboração de alguns. Então eles também vão carregar a culpa daquela vida que se perder. Diga misericórdia, Jesus. Romanos 1:32. Suas mãos estão limpas aí. Romanos 1 e o versículo 32 vai falar também sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, na King James. Paulo escrevendo isso à igreja em Roma, antes de ir, ele escreve essa epístola para preparar o caminho. Então, antes de ir, ele escreve Romanos. E ele manda Romanos para Roma, para preparar a comunidade, o caminho. Paulo estava entrando numa cultura pagã e imoral. Para eles, irmãos, era normal o homossexualismo. Fazia parte da sua cultura. Dos 11 imperadores, 10 eram bissexuais. Eles tinham um relacionamento com homem e com mulher normalmente. Para eles não tinha um erro, não tinha um pecado. Não havia uma norma. Nós sabemos que no cristianismo há normas, as leis de Deus, que estabelece o caráter e o comportamento daqueles que querem servir a Deus. Se você quer ser cristão, irmãos, tem uma regra, tem um comportamento. Eu não posso ser cristão de todo jeito. Deus é amor, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus, ele é o quê? Justiça. E ele estabeleceu um comportamento, um padrão de santidade para viver nesse mundo. Não é de todo jeito, de qualquer forma, não. Vinde como estais, vinde como estais, mas você não vai permanecer como está, porque o sangue de Jesus vai lhe transformar, vai lhe mudar. Porque se não mudasse, se não transformasse, qual a diferença das outras religiões? Nenhuma. Qual é a proposta das outras religiões? Venha como está, fique como está, o que importa é ser feliz. Te faz feliz ter relação com o homem? Me faz, então tenha. Te faz feliz ter relação com animais? Então tenha. O que importa é o amor. E a gente sabe que isso é mentira, é engano. Então Paulo vai escrever para essa cultura imoral de homossexualidade. E com o tempo, esse comportamento vai mudar com a chegada do cristianismo em Roma, com o Império Bizantino, com o imperador Justiniano. Ele é um imperador cristão e ele abomina essa prática. Então a prática da homossexualidade, do bissexual, vai sendo desprezada. E o que é que diz o texto de 1:32? Ele diz assim: apesar de você conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Diga misericórdia. Essa palavra é profunda, irmãos. Então, tanto está no mesmo pecado quem faz, como aquele que defende. Está defendendo abortista? Mesmo pecado. Está defendendo quem libera maconha? Mesmo pecado. Está defendendo quem é contra a família tradicional? Mesmo pecado. Está defendendo quem é a favor de pequenos furtos não ser crime? Mesmo pecado. Está a favor de quem tira a vida e não há crime?
mesmo pecado. Está a favor de quem é corrupto, mesmo pecado. Está a favor de quem é ladrão, mesmo pecado. Não só os que praticam, mas também os que defendem. Aqueles também assim procedem. É o pecado da cumplicidade. Você é cúmplice. O que acontecer daqui para frente no Brasil, irmão, você vai ser culpado. Diga misericórdia, Jesus. De bom ou de ruim. Se o Brasil começar a prosperar, começar a crescer, você vai ser o culpado. Mas se o Brasil começar a dar para trás, se começar a ter miséria, você vai ser culpado e não diga que eu não avisei. Aí vai sofrer você e eu. É sobre isso que eu quero dizer, irmão. É sobre isso. Quantos estão entendendo? Veja o contexto deste texto. Como é que Paulo chega a essa conclusão? Versículo 18. A começar pelo versículo 18. O que é que estava acontecendo naquela cultura? Paulo está preparando, diz, eu vou mandar a carta, depois eu vou. Quando chegar lá, já está tudo amaciado. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça. Deus detesta a injustiça, porque Ele é o quê? Justo. Ele é justo, então Ele não vai agir com injustiça. E Ele odeia a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Então eles retêm a verdade e para implantar o quê? A mentira humana. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. 19, vai em frente. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas, elas vão ser o quê? Indesculpáveis, porque sabe quem Deus é, sabe que Deus é poderoso, mas não se rendem à majestade do seu Deus, do nosso Deus, porque querem viver na prática dos seus prazeres, das suas vontades. São indesculpáveis, imperdoáveis. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, os seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Parece uma cegueira espiritual geral que está batendo na nação brasileira. E, infelizmente, essa cegueira espiritual está entrando na mente de muitos crentes. Pastores também estão cegos. E proclamando-se mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, trocando a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaro, répteis, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as suas vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou. Deus os entregou. Você quer fazer? Você quer viver desse jeito? Você quer isso? Queremos. Então faça. Mas vai vir o juízo. Mas vai vir a justiça.
Como o Êxodo diz, não vou inocentar o culpado, mas vou ter misericórdia daqueles que se arrependerem. Se não se arrependem, juízo. Se arrependem, misericórdia. Querem viver? Vão viver. Querem fazer? Vão fazer. Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O que é que nós estamos vendo hoje? E de igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres, se inflamaram de desejos sensuais uns pelos outros, deram então início à sucessão de atos indecentes, homem com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu, não ficarão sem ser punidos. É a justiça de Deus. Deus ama todos, ama. Mas se errou, meu filho, vai pagar. Do maior feiticeiro ao pastor mais consagrado, errou, paga. Se não se arrepender, paga, 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 até se arrepender. E se não se arrepender, misericórdia. Então Deus o entregou à imundície, à nojeira, e isso contamina a terra não produz, e tudo vai de mal a pior. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. O que a gente vê hoje. Você está situado no tempo. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, enganos, malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor, sem respeito à família, sem respeito à família. A família tradicional é um modelo atrasado, sem qualquer misericórdia para com o seu próximo. Se tiver no meu caminho, tem que morrer. E apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem, também serão culpados. Diga misericórdia, Jesus. Você será culpado também pelo apoio. Você será culpado também pela defesa. Você será culpado também por levantar a bandeira. Então diga para o seu irmão, saia dessa, meu irmão. Abre os teus olhos, abre a tua mente para Cristo Jesus. O pastor mandou uma mensagem para mim, pastor, pregue na sua igreja, o nome até é engraçado. É cognitivo, dissonância cognitiva. Esse pastor, que nome é esse? Danado nome é esse? Sabe o que é uma dissonância cognitiva? É você dizer que crê em Deus e você apoiar o aborto. Não condiz. É você dizer que crê em Deus e você defende a morte. Isso é uma dissonância cognitiva. É você com a tua boca dizer, mas a tua crença não diz o que você diz. E a Bíblia é mais profunda, que diz que você é culpado. Você é culpado. Diga misericórdia. A corrupção do Brasil
no governo que passou. Infelizmente, eu sou culpado, porque eu votei, enganado pela mídia, eu votei. Então, eu sou culpado. Eu não ajudei a eleger? Então, eu sou culpado. Algo que eu me arrependo até hoje foi isso. De um dia, estar cego para isso que nós estamos vendo. Bilhões e bilhões, bilhões e bilhões. Eu sou culpado. Você é culpado também? Então peça perdão, já pedi, Senhor, me perdoa. Porque um dia eu fui enganado. Eu fui botar meu voto lá. Não vou ficar em cima do muro. Não vou ficar. Preciso me posicionar. Pastor, a igreja é lugar de falar de Jesus. É. Jesus, de política, de aborto. Quantas vezes você vem para os pastores contar problema seu? O que é que a gente tem a ver com o teu problema? Não, pastor, a minha mãe não. A igreja é para falar de Jesus. A sua mãe, o problema é seu lá fora. É assim que acontece. Pastor, ore por mim, por meu emprego. Não, irmão. A igreja é para falar de Jesus. Da Bíblia, não é de emprego. Pastor, qual é a faculdade que eu faço? Não sei. Porque a igreja é para falar de Jesus, não é para falar de faculdade. Pastor, vai fazer minha mudança? Não, meu irmão. A igreja é para orar. Quem faz mudança é o cara do caminhão lá. Então procure ele. É assim que acontece, irmão? Sim ou não? Não. A gente pode falar de todo o assunto, você pode abrir sua vida, falar de tudo que você é, só não pode falar de política. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. A igreja se levantou para ficar. A igreja se levantou para ficar posicionada e nunca mais ninguém vai nos enganar. Glória a Deus. E para finalizar, meu irmão, alguns versículos, Emanuel, prepara aí. Só para finalizar. E que você, quando chegar em casa, peça perdão, feito eu pedir. Versículo, Manel, separa aí, 1 Coríntios 5:11, 1 João 3:7, Isaías 5:20, 1 Coríntios 5:11. Nós vamos terminar só na leitura nesse versículo, não vou explanar. Mas você não vai ser cúmplice, eu não vou ser cúmplice do pecado de seu ninguém. Quer pecar, meu irmão? Peque, estou fora. Não vou compartilhar, porque você se prejudica. Eu entrei numa crise financeira terrível, porque eu fui ajudar uma pessoa que estava necessitada. No pecado dela, pagar dívida de droga. Morre agora comigo. Pastor, me empreste para eu pagar a dívida de droga mesmo. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Não, mas vai morrer. Porque eu fiz isso, irmão. Que trevas financeiras eu entrei. Depois eu compreendi. Deus falou, vai ajudar quem eu botei na prova? Quem botou foi eu, só quem tira sou eu. Diga amém. Entendi. 1 Coríntios 5:11. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. O irmão do cão, você não vai perder a amizade. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Vamos não, meu irmão, eu posso não. Não, estou fora. O que a Bíblia diz? Nem sente para uma refeição. E se dizem crente, ganancioso, idólatra, caluniador. Graças a Deus não tem nada na nossa comunidade desse jeito. Cachaceiro, estelionatário. Aleluia. Manel, bota aí agora 1 João 3, 7-9. Quando chega o versículo, diga, meu irmão, não vou ser cúmplice seu não, pegue só. Aleluia. E nem me chame, estou fora. Falando em cúmplice, vou falar não. Uma irmã, meu Deus, foi cúmplice do pecado da outra irmã.
A irmã conheceu um macho, é um homem. Aí esse rolo é muito grande, não vou contar não. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Até o 9, Manel. Aquele que vive habitualmente no pecado é de quem? Do diabo. Qual é a diferença do crente para o não crente? O crente peca, pede perdão, se arrepende, Deus perdoa. Mas aquele que vive no pecado direto, sem se arrepender. Pois o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E onde é que tem filho de Deus, irmãos? Onde é que tem filho de Deus? Na igreja. Quem tem que se levantar? A igreja. Quem tem que se posicionar? A igreja. E eles estão furiosos com a igreja. Porque os filhos de Deus se levantou para destruir as mentiras de Satanás. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Portanto, a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois ele é nascido de Deus. Aleluia. Você é nascido de Deus. Isaías 5:20. Isaías 5:20. E depois, Manel, Provérbios 29:24, é o último. Isaías 5:20 diz o quê? Depois já vai para Provérbios. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chama o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai daquele que quer distorcer as coisas. E para finalizar, esse versículo, irmão, eu achei extraordinário. A Bíblia ela tem nos surpreendido a cada dia. Eu disse, Senhor, não imaginava que tinha um versículo desse na Bíblia. Provérbios 29:24 é forte. Esse versículo é muito forte. Cuidado com esse versículo. Diga para o seu irmão, cuidado aí, meu irmão. Prepara o lombo. O comparsa. O nome comparsa já tinha na Bíblia, né? Tá vendo? Comparsa é o quê? Cúmplice. Não é? O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si. Mesmo se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. Está lascado, irmão. O cúmplice é pior do que quem faz. Se ele disser autoridade, culpa. Se não disser, Deus diz, tome. Seja cúmplice de ninguém, não. Do pecado, do projeto maligno de ninguém. E o 27, Manel. Para terminar, e nós vamos orar. Provérbios 27 agora. O mesmo capítulo, versículo 27. E eu vou fazer um ato profético aqui com vocês. Para a gente orar. O homem iníquo, é o que pratica iniquidade, é abominável para o justo. O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Os irmãos entenderam? O homem honesto, ele não suporta o mal, o mentiroso, o bandido, o enganador. Não dá uma indignação em você? Quando você vê o cara que mentiu, que roubou, que fez dizer que não fez. Então, o homem correto, ele fica indignado com o mentiroso. O justo fica indignado com o mentiroso. E o mentiroso morre de medo do homem correto. Morre de medo. Então é isso. Não seja cúmplice. Vou fazer um ato profético aqui com vocês. E o Senhor mandou dar uma lapada em cada um de vocês. Você vai virar as costas, fazer uma fila aqui.
Não, mas é brincadeira, eu vou fazer isso não. Aí eu vou preso, né? Tá gravando aí. Mas é isso, filhos. Não, essa doideira eu fazer mais não. Então, meu filho, é isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Viu? E outra palavra fora essa, como diz Paulo, rejeite. Aleluia. E domingo, você já sabe, não vai ser cúmplice do projeto, do pecado de ninguém.